Queridos irmãos, hoje nós celebramos a segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, missa escolha. Ontem foi a memória de São Pedro Julião em Mar. Portanto, transferimos para o dia de hoje a celebração deste santo tão importante. Ele nasceu em 1811. Desde criança, recebendo uma educação cristã profundamente católica, foi instruído pelos pais, especialmente pela mãe, a buscar a oração e os sacramentos. E, de fato, ele foi educado num lugar em que o sacerdote daquele povoado tinha uma devoção eucarística especial. Se diz que aos domingos ele sempre dava a bênção com o Santíssimo Sacramento exposto no ostensório. E, portanto, foi surgindo naquele coração infantil um amor pela Eucaristia. A tal ponto que um dia a irmã o perdeu de vista. E ele, ainda criancinha, seus 7, 8 anos, estava junto do Santíssimo Sacramento, junto do sacrário, com a cabeça muito próxima do sacrário. Então a irmã lhe perguntou: por que tu estás rezando assim? E ele disse: porque assim eu o escuto melhor. A irmã, então, comungava. Naquela época, a primeira comunhão era dada por volta dos 12 anos de idade. Foi São Pio X apenas que permitiu que as crianças, a partir dos 7 anos, pudessem receber a primeira comunhão. Então, ele não comungava. Mas, quando a irmã comungava, ele ficava perto dela. E ele ia sempre muito junto dela. E dizia a ele, porque ele queria adorar Cristo na Eucaristia que estava dentro dela. E assim, quando ele ficou um pouco maior, quis ser sacerdote. O pai tinha uma venda de óleo e ele ajudava o pai naquele negócio. O pai se opôs tremendamente, não queria que ele fosse sacerdote, mas ele rezou muito. Então entrou para a congregação dos Oblatos de Maria Imaculada. Mas lá ele adoeceu e quase morreu. Então ele pediu a Nossa Senhora que fosse curado para ser sacerdote, que era o que ele queria, era o chamado que ele tinha no coração. Então ele recebeu esse milagre, foi curado, e entrou para o seminário diocesano de Grenoble. Lá recebeu a ordenação sacerdotal, começou a trabalhar como sacerdote diocesano, muito zeloso, muito preocupado com as almas, mas ele tinha vocação religiosa. E então pediu admissão para entrar na congregação dos padres maristas. E já nessa época, o superior da congregação lhe deu o encargo de escrever uma regra para os leigos que se associavam à congregação. Uma espécie de ordem terceira. E ele escreveu, mas o superior não aceitou, porque dizia que era muito eucarística demais, de tal modo que distorcia um pouco o carisma daquela congregação. Passaram-se os anos, era um período extremamente conturbado, porque populações
iam se deslocando do campo para as cidades e os operários iam perdendo a fé e não praticavam mais religião. E se notava um esfriamento na piedade, na devoção, na fé católica, na recepção dos sacramentos, muito grande. Então, ele, inquieto por aquilo, resolveu conversar com o superior e dizer que ele tinha um desejo de fundar uma congregação que propagasse a devoção ao Santíssimo Sacramento. Só abro um parênteses, porque há algumas pessoas que dizem assim, que a devoção, se tem devoção à Santíssima Trindade, ao Santíssimo Sacramento, porque aí ele se tributa à adoração. Né? Isso é pura ignorância. A palavra devoção significa apenas a dedicação da vontade, né? O fervor da vontade. Então, se tem devoção a Deus e aos santos, e obviamente em graus diferentes. Ora, o superior entendeu imediatamente, ele foi comunicar ao arcebispo de Paris, este também entendeu imediatamente, então ele fundou a Congregação dos Sacramentinos, com um leigo, e começou a propagar a devoção ao Santíssimo Sacramento. E ele dizia coisas muito interessantes. Ele dizia, em primeiro lugar, o remédio para a frieza que se nota na igreja e no mundo é um só: a devoção a Jesus na Eucaristia. Nós precisamos ensinar os homens a adorarem Cristo na Eucaristia. E ele dizia, parafraseando São Paulo, nós vos anunciamos Cristo, e Cristo sacramentado. E falava da necessidade de receber com fervor a comunhão, da necessidade de adorar-se a Eucaristia. A sua própria congregação começou a dedicar-se à adoração perpétua. Então, como os padres também precisavam se dedicar ao apostolado, à pregação sobre o Santíssimo Sacramento, para incutir amor à Eucaristia, que ele entendia que era a solução para todos os problemas do mundo e da igreja, ele resolveu criar uma segunda congregação para religiosos que se dedicassem à adoração eucarística perpétua. Então ele fundou a Congregação das Sacramentinas. Depois, ele percebeu que só isso também não adiantava, que era necessário criar uma associação de leigos, uma espécie de ordem terceira, que se comprometesse a adorar o Santíssimo ininterruptamente. Então ele criou uma ordem terceira, uma associação de leigos, que também deveria dedicar-se à adoração ao Santíssimo Sacramento. E, de fato, foi uma das filhas de São Pedro Julião Aimar que começou com a prática dos congressos eucarísticos, que hoje se espalharam por todo o mundo. Existem os congressos eucarísticos diocesanos, nacionais, internacionais, em muitos lugares, e a igreja mesmo organiza um congresso eucarístico a cada tempo, mas tudo isso nasceu daquele coração eucarístico. Depois, essa irmã chamada Emiliana concretizou isso na realização de congressos, mas tudo isso começou no coração de São Pedro Julião Aimar. Então o criticavam e diziam a ele que ele pecava por excesso, havia muito excesso. Então ele respondia, mas o que é o amor se não exceder-se, se não exagerar? Ou seja, o coração que está possuído por uma paixão, ele se inflama justamente porque ele não é morno.
porque ele não fica calculando uma média ponderada. O coração que verdadeiramente está possuído por um amor zeloso a Deus, a Cristo Eucarístico, ele faz como aquela mulher que lavou os pés de Nosso Senhor. Ele derrama o frasco por inteiro e quer ver Cristo adorado, e quer ver Cristo louvado, e quer ver Nosso Senhor na sua presença eucarística totalmente reconhecido. São Pedro Julião Aymar morreu em 1868, com poucos anos de idade, 57 anos, se não me engano. Jovem, ele passou a maior parte da sua vida numa espécie de vida reparadora, embora se dedicasse ao apostolado, mas o acento da sua oração era sobretudo a reparação. É verdade que naqueles dias também havia a difusão muito grande do jansenismo, uma heresia que ensinava de um modo muito negativo que o homem era pecador e, portanto, indigno da misericórdia de Deus, etc. Mas nos 3 últimos anos de sua vida, São Pedro Julião Aymar teve uma espécie de batismo de amor. Então, ele foi de um extremo ao outro. E de tanto perseverar na união com Cristo na Eucaristia, ele se inflamou como uma tocha e ele transbordava com eflúvios de amor no coração. E se incendiava de amor a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. No começo do novo milênio, São João Paulo II escreveu uma carta chamada Novo Milênio Ineunte, em que ele dizia que a meta pastoral da igreja para o novo milênio era contemplar o rosto de Cristo. E no ano de 2005, o ano que ele morreu, ele escreveu uma encíclica chamada Ecclesia de Eucaristia, em que ele animava a igreja a ter uma redescoberta do que ele chamava a face eucarística de Cristo. Contemplar, descobrir Cristo no Santíssimo Sacramento. Portanto, na missa, na adoração, aonde fosse possível na adoração perpétua, na comunhão fervorosa, na consciência de que a Santa Missa é a atualização do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, na consciência de que nós não estamos recebendo um pedaço de pão bento, mas nós estamos recebendo o próprio Deus encarnado e que nós precisamos nos encher de amor, nos exceder de cuidado para com Ele e ser cuidadosos nas nossas genuflexões, no nosso modo de celebrar a missa para quem é sacerdote, e num desejo maior e maior de estar com Cristo no sacrário e de comungar com a máxima frequência possível, sempre nos confessando para jamais comungarmos em pecado. E a impressão que a gente tem é que, de fato, nós estamos vivendo um momento em que há uma espécie de eclipse eucarístico. Por uma série de fatores. Talvez até por covardia nossa mesmo. E nós precisamos de Cristo no Santíssimo Sacramento. Nós precisamos ter esse desejo que tinha no coração daquele menino, que depois cresceu e que não abandonou o amor por Jesus hóstia. Pelo contrário, inflamou-se mais e soube, no meio da frieza, mostrar à igreja do seu tempo que era preciso retomar a centralidade do mistério do Santíssimo Sacramento do altar, da presença de Cristo Jesus na hóstia. Queridos irmãos, esta é a solução para a maior parte dos nossos problemas. Desde que a devoção eucarística começou a cair e a banalização dos sacramentos, da liturgia,
começou a se tornar habitual. Os católicos perderam aquela relevância sacral de perceberem que estão na presença de Deus. Nós fomos caindo numa ladeira e nós não estamos nos levantando dela. Nós precisamos recuperar essa consciência que nos dizia São João Paulo II, é a nossa meta. Este foi o testamento de São João Paulo II. Foi essa encíclica, Ecclesia de Eucaristia. Ele começou o seu ministério petrino escrevendo uma encíclica chamada Redemptor Hominis, Redentor do Homem, e terminou falando da Eucaristia. Vamos pedir a São Pedro Julião em Mar, que nós também tenhamos um fervor eucarístico muito grande em nossa alma e não tenhamos medo de exagerar. Esses dias me contavam de uma certa personalidade que ficava muito triste no dia de Corpus Christi e chorava no dia de Corpus Christi. E dizia assim, quando eu lhe perguntava, por que o senhor está chorando? Ele dizia, porque haverá procissão, porque as pessoas vão se ajoelhar diante da hóstia, vão se ajoelhar diante de Jesus Cristo Eucarístico, e elas não se ajoelham diante dos pobres, das prostitutas, diante dos mendigos, diante dos menores abandonados. E ele dizia, quem não se ajoelha diante dos pobres não tem direito de se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. Isso daqui é uma blasfêmia. É pura e simplesmente uma blasfêmia. Por quê? A presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia não é igual à presença dele em nada. Ela é única. Ela é sacramental. Ela recebe o nosso culto de adoração. Eu não idolatro nenhuma criatura nesse mundo. Ainda mais se ela estiver em pecado. Não idolatro, não vou idolatrá-la. Posso servi-la, posso amá-la, posso ajudá-la, posso fazer com ela um ato de caridade, mas eu não vou adorá-la, eu não vou idolatrá-la, porque isso é pecado de idolatria. Mas eu adoro a Jesus na Eucaristia, porque ele é o Deus encarnado. E na hóstia ele está realmente presente, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Enquanto nós não voltarmos à pureza da nossa fé eucarística e deixarmos essas ideologias idiotas de lado, a igreja não vai se levantar. Porque não é a mesma coisa. Ah, mas ele está tão presente na hóstia quanto na palavra. Mentira! Me lembro de alguém que dizia assim, é muito estranho, porque as pessoas, depois de receberem a comunhão, ficam preocupadas em pegar os fragmentos da hóstia, mas se cai um folheto no chão com a palavra de Deus, ninguém vai lá recolher, querendo equivaler as duas coisas. Eu não me ajoelho para adorar um folheto, assim como eu não me ajoelho para adorar uma Bíblia, porque Deus não se fez livro, Deus se fez carne. Jesus tomou o pão e disse, isto é o meu corpo. Ele não tomou uma Bíblia e disse, isto é o meu corpo. Então, não é verdade que ele está tão presente na palavra quanto na Eucaristia. Isto é heresia. A presença real de Jesus Cristo na Eucaristia é uma presença real por antonomasia, diz o Papa Paulo VI, e depois repetido por todos os papas seguintes, ou seja, é a presença de Cristo por excelência. Não é igual a nada neste mundo e a ninguém. Eu me lembro muito bem de certa personalidade que tinha muito gosto de que as pessoas se ajoelhassem diante dele para tomar a bênção, mas que não gostava que alguém se ajoelhasse para comungar. Inverteu completamente.
Então engrosso a voz para dizer quem manda aqui sou eu. Mas diante da Eucaristia é banal. Por que é banal? Porque não é católico. Porque não tem fé. A consciência da presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento para nós é a coisa mais importante, é o dom mais precioso de Deus. Não há nada mais excelente. Na pobreza daquela hóstia está o próprio Deus encarnado e nós precisamos desesperadamente dele. Vamos aprender com São Pedro Julião Aymar a amar a Eucaristia. E assim, talvez, Deus tenha mais misericórdia da nossa geração e conceda mais fé às pessoas dos nossos dias, que estão muito preocupadas com os seus discursos e as suas praxes politicamente corretas, e muito pouco ou nada preocupadas com o bem das almas e, sobretudo, com a glória de Deus.